Olá, essa é a nossa primeira aula de imunologia. Nós vamos ter um total de 3 aulas e hoje nós vamos aprender os aspectos normais da resposta imunológica. Hoje nós vamos conversar sobre a introdução à resposta imune, os dois tipos de resposta imune, inata e adaptativa, e como que acontece o reconhecimento dos antígenos. Introdução à resposta imune. A imunologia é a ciência que estuda o sistema imunológico e também as respostas do organismo frente a elementos próprios, né, nossas próprias células, nossos próprios órgãos, e também a elementos estranhos, como os micro-organismos. O sistema imune é formado por moléculas, por células e também por órgãos especializados, sendo responsável por realizar defesa contra micro-organismos infecciosos e contra células tumorais. Então, o nosso próprio corpo ele tem capacidade de lutar contra as células tumorais. Ele é altamente homeostático, complexo e adaptativo. Apesar disso, alguns cânceres podem se desenvolver porque o tumor ele desenvolve mecanismos de evasão, de fuga, né, do nosso sistema imunológico, conseguindo escapar da vigilância imune. Quando as crianças nascem, o sistema imunológico ainda não está totalmente desenvolvido, o que torna essas crianças mais vulneráveis a infecções, mesmo infecções simples. Por isso que os primeiros dias de vida do bebê é um momento delicado para fazer visitas, né? Então é ideal que se espere algum tempo para fazer essa primeira visita, que se utilize máscara para evitar algum tipo de contaminação, né, de infecção. A imunidade ela se constrói progressivamente por meio do contato com agentes infecciosos. No entanto, dependendo da patogenicidade desse microorganismo, que significa a capacidade de causar doença, esse contato pode ser letal. Historicamente, populações inteiras foram dizimadas quando expostas a novas doenças. Então, com o intuito de induzir uma proteção sem causar doenças, surgiram então as vacinas, que utilizam micro-organismos atenuados, inativados ou fragmentos de patógenos para estimular a produção de uma resposta imune protetora. Nós vamos estudar acerca disso na próxima aula. O conhecimento dos componentes do sistema imunológico e dos mecanismos de interação entre hospedeiro e patógeno foi fundamental não só para desenvolver vacinas, mas também para a compreensão das doenças infecciosas, permitindo avanços na sua prevenção, no seu diagnóstico e no tratamento. A gente vai conversar bem a respeito dessas doenças nas próximas aulas, nos seminários. A imunidade, então, é a capacidade do organismo de resistir às doenças infecciosas. E a resposta imunológica corresponde à reação coordenada dos diferentes componentes do sistema imunológico, incluindo também a eliminação de células mortas. Como, por exemplo, quando a gente bate o pé, bate o joelho, forma um roxo, um hematoma. Essas células danificadas elas são removidas também pelo sistema imune. Então é uma outra função que o nosso sistema imune faz. Qualquer organismo capaz de causar doença é chamado de patógeno. Porém, quando ele vive normalmente no nosso corpo, ele recebe o nome de comensal. Um exemplo clássico na odontologia são as espécies de Cândida, que habitam a cavidade bucal. Os patógenos que afetam os vertebrados, entre as bactérias principalmente, mas também fungos, vírus, parasitas, como protozoários e vermes. Eles podem desencadear doenças que serão controladas ou não pelo sistema imune, dependendo do contato inicial e também da resistência do hospedeiro. Para causar uma infecção, o patógeno precisa atravessar as barreiras físicas do organismo. Um exemplo é a nossa pele, que ela é formada por epitélio queratinizado, que dificulta a entrada de micro-organismos, exceto quando ocorre uma lesão física ou química. As mucosas também são barreiras. Elas são constituídas de epitélio que permite a passagem seletiva de nutrientes, tornando-os mais vulneráveis à penetração de micro-organismos quando comparado à pele. Essa vulnerabilidade é atenuada pela produção contínua de muco, que forma uma camada protetora. Quando essas barreiras são rompidas, micro-organismos conseguem penetrar e entram em ação a nossa resposta imune, com o objetivo de controlar e eliminar essa infecção. Nos organismos vertebrados, nós temos dois tipos de resposta imune. Uma inicial, chamada também de inata, e outra tardia, que é denominada adquirida. A imunidade inata age como defesa imediata e inespecífica, então ela é mais rápida. Enquanto a imunidade adaptativa é mais lenta, porém é específica e é capaz de memorizar o agente invasor, garantindo proteção mais eficiente em contatos futuros. Um exemplo que a gente vai conversar mais profundamente nas próximas aulas é a infecção por sarampo. Por exemplo, se nós temos o sarampo, se nós já tivemos na infância,
o nosso sistema imune ele vai saber produzir uma resposta imunológica que a gente não vai ter nunca mais. Então tem a ver com essa resposta tardia ou adquirida, também chamada de adaptativa. A imunidade inata, então, é a primeira linha de defesa do organismo contra micro-organismos invasores. Ela é considerada inespecífica porque não depende de contato prévio com o patógeno para atuar. Seus principais componentes vão ser barreiras físicas, como pele e mucosa, barreiras químicas também que dificultam a entrada de micro-organismos, como o pH ácido do estômago, enzimas antimicrobianas que a gente faz e produz na saliva, nas lágrimas e nas secreções. O muco também nas vias respiratórias captura partículas e micro-organismos. Também nós temos as células fagocíticas e efetoras, macrófagos e neutrófilos que vão reconhecer, englobar e destruir micro-organismos por fagocitose, células dendríticas que fazem fagocitose são fundamentais para fazer essa ponte entre a imunidade inata e a imunidade adaptativa, que a gente vai conversar mais para frente. E também pode apresentar antígenos aos linfócitos T. Temos também as células NK, que são as natural killers, que vão reconhecer e eliminar as células infectadas por vírus ou células tumorais, liberando substâncias tóxicas que induzem a morte celular. Temos também o sistema complemento, que é uma cascata de reações enzimáticas produzida por proteínas plasmáticas, desencadeadas pela presença de um patógeno. E também as citocinas, que são proteínas sinalizadoras produzidas por vários tipos celulares, como macrófagos, células dendríticas, células NK, entre outros. A resposta imune inata, então, ela é inespecífica, tá? Então, ela vai atuar sobre qualquer agente agressor, tentando controlar a infecção. Após o contato com o patógeno, o organismo vai gerar uma resposta imune específica, produzindo anticorpos, denominados imunoglobulinas. Por exemplo, a imunoglobulina A, E, IgG, IgM. Essa é conhecida como a imunidade adquirida ou adaptativa, e é representada pelas células T e B, mas envolve outros componentes também, como o sistema complemento e as citocinas, que também são presentes na resposta imune inata. A imunidade adquirida, ela apresenta um caráter discriminatório e capacidade de memória, podendo responder prontamente ao patógeno quando o organismo for exposto a ele repetidas vezes. Essas substâncias que entram em contato com o nosso organismo e vão induzir essa resposta imune, sejam elas patógenos ou corpos estranhos, são chamadas de antígenos. É importante lembrar que ambas as respostas se complementam. As células da imunidade inata estimulam a produção da resposta adquirida, a qual, por sua vez, utiliza recursos da resposta inata para auxiliar na eliminação do agente intruso no nosso organismo. Então, essa figura mostra os componentes da resposta imune inata e da resposta imune adaptativa. Então, na resposta imune inata, nós temos as barreiras físicas, células fagocitárias, células NK, proteínas plasmáticas, como o sistema complemento, intérferons, proteínas de fase aguda, e também temos citocinas inflamatórias. Na resposta adquirida ou adaptativa, nós temos os linfócitos B, que vão produzir os anticorpos, fazem a nossa imunidade humoral, linfócitos T, CD4, auxiliares, que vão coordenar a resposta e vão ativar os linfócitos B e T. Temos os linfócitos T, que são citotóxicos, né, vão destruir micro-organismos, vão destruir células infectadas. Células apresentadoras de antígeno, citocinas reguladoras, e nós temos, como eu disse anteriormente, que é muito importante relembrar a memória imunológica. Então, linfócitos de memória garantem resposta rápida sempre que houver um novo contato com esse antígeno. As células de defesa que compõem o sistema imune são produzidas pela medula óssea e elas derivam de um precursor comum, chamado célula-tronco hematopoética, que é uma célula pluripotente. Então, a gente tem uma diferenciação inicial em progenitor linfóide ou mieloide. Progenitor é uma coisa que vem antes, e oide é um sufixo de rudimentar, que ainda não está pronto. Dessa célula-tronco, são divididas duas linhagens de células de defesa. Nós temos as células mieloides e linfóides. E uma terceira linhagem de células que vai originar as plaquetas, que fazem a nossa coagulação sanguínea, e os eritroblastos ou hemácias, responsáveis pelo transporte do oxigênio. As mieloides vão originar os leucócitos polimorfonucleares, as células dendríticas, mastócitos e os monócitos ou macrófagos. E as células da linhagem linfóide vão originar os linfócitos ou células B e T e as células NK, né? São as natural killer.
O processo de formação das células sanguíneas é denominado de hematopoiese. Ela vai ocorrer no início da vida intrauterina lá no saco vitelínico, aquele anexo embrionário, e no mesênquima paraórtico. Depois no fígado e no baço, e a partir da puberdade em ossos chatos, como externo, vértebras, costelas e osso ilíaco. No interior desses ossos são encontradas, além das células precursoras hematopoéticas, células gordurosas e também os fibroblastos. Na imunidade inata, as principais células encontradas são os neutrófilos. Essas células pertencem à família dos leucócitos, também chamados de glóbulos brancos. Para penetrar no tecido conjuntivo diante de um foco de infecção, os leucócitos eles atravessam endotelitos capilares num processo denominado de diapedese, atraídos por substâncias químicas derivadas do hospedeiro ou dos patógenos por quimiotaxia. Os leucócitos são classificados em granulócitos ou agranulócitos. Os granulócitos ou polimorfonucleares apresentam grânulos citoplasmáticos e núcleos com vários lóbulos. Já os agranulócitos, eles não apresentam grânulos no seu citoplasma e têm um núcleo simples. Então, os granulócitos, eles têm grânulos no citoplasma que vão ter enzimas e mediadores utilizados na defesa. O núcleo, então, vai ser segmentado com lóbulos, dando um aspecto de polimorfo. Os principais tipos, então, são os neutrófilos, são os mais abundantes, fagocitam bactérias e liberam enzimas digestivas, eosinófilos, importantes contra parasitas e reações alérgicas, basófilos no sangue e mastócitos nos tecidos, que vão liberar histamina e outros mediadores inflamatórios. Já os agranulócitos não têm grânulos visíveis no citoplasma, embora possam ter grânulos primários menos evidentes. O núcleo é único e não segmentado, geralmente arredondado em forma de rins. Os principais tipos são os linfócitos, responsáveis pela imunidade adaptativa, e os monócitos, que circulam no sangue e, ao migrarem para os tecidos, se diferenciam em macrófagos, ou células dendríticas, que fagocitam e apresentam os antígenos. Os leucócitos mais abundantes no sangue, mais de 60%, são os neutrófilos, que circulam pelo sangue e são atraídos para o local de infecção por quimiotaxia. A quimiotaxia ela é um processo pelo qual as células do sistema imunológico são atraídas para um local específico do organismo, em resposta a sinais químicos, chamados de quimiocinas ou fatores quimiotáticos. São produzidos milhões de neutrófilos ao dia, e a vida útil e morte é em torno de 6 a 8 horas. Eles vão apresentar núcleo multilobulado e grânulos do citoplasma. Sua principal função é a fagocitose, ou a internalização de micro-organismos ou corpos estranhos. Os neutrófilos circulam pelo sangue e migram para locais de infecção rapidamente, porém, cerca de 6 horas após, são eliminados naturalmente por um processo denominado de apoptose, que é a morte celular programada, quando são fagocitados por macrófagos do fígado ou do baço. Os leucócitos menos abundantes são os basófilos ou mastócitos, 0,5 a 1%. Eles não realizam fagocitose, apenas vão liberar histamina ou heparina por meio da bigranulação em processos alérgicos. A gente vai conversar em detalhes na próxima aula. Já os eosinófilos, que representam 2 a 4% dos leucócitos do sangue, têm núcleo com 2 lóbulos e grânulos citoplasmáticos que são liberados contra patógenos grandes, como os vermes e também em casos de reações alérgicas. As células que representam a resposta imune adquirida são os linfócitos T e B, que representam moléculas de superfície capazes de reconhecer especificamente diferentes antígenos, por quantas vezes penetrarem no nosso corpo. Então, a gente chama isso de capacidade de memória, de especificidade. Então, ele consegue reconhecer esse antígeno quantas vezes ele tentar invadir o nosso corpo durante toda a nossa vida. Os linfócitos T eles são produzidos no timo e os linfócitos B de bola na medula óssea, onde se diferenciam para adquirir a capacidade de reconhecer os antígenos. Então, nós temos dois tipos de linfócitos T. Temos o primeiro, que é o citotóxico, e temos também os auxiliares. Os linfócitos T citotóxicos apresentam em seu citoplasma grânulos com enzimas que lisam vírus, quer dizer, eles quebram, destroem vírus, e outros patógenos intracelulares. Já os linfócitos T auxiliam e secretam citocinas que ajudam a ativar outros tipos de células do sistema imune e respondem a antígenos peptídeos apresentados a ele. Então, quando ele está de uma maneira que não está inteiro.
Então, são fragmentos. A gente chama de antígenos peptídicos. Os linfócitos B secretam as imunoglobulinas, que são as IgGs, que se fixam na membrana e atuam como receptores específicos de antígeno. Após o reconhecimento do antígeno, as células B se diferenciam em plasmócitos e células de memória que produzem as imunoglobulinas específicas ao antígeno que as avisou anteriormente. Além das células T e B, existe uma linhagem de linfócitos também chamada de natural killer, de maior tamanho e com grânulos no seu interior. Tem a capacidade de lisar vírus, de quebrar vírus e células tumorais sem especificidade, durante a atuação da resposta imune inata. E para que a resposta imune adaptativa seja ativada, as células acessórias devem entrar em ação com a função de ativar esses linfócitos. As principais células acessórias são os fagócitos mononucleares e as células dendríticas, pertencentes à resposta imune inata. E os fagócitos mononucleares também estão representados pelos monócitos e pelos macrófagos. Quando os monócitos atravessam as paredes do escapulário sanguíneo e penetram o tecido conjuntivo, estes sofrem modificação morfológica e são denominados de macrófagos. Então, antes ele é um monócito, depois ele se torna um macrófago e pode se proliferar localmente, dando origem a novas células. Então, essa figura mostra as principais modificações de células do sistema imune no tecido conjuntivo. Então, a gente tem do linfócito B se transformando em plasmócito, que é uma célula produtora de anticorpo, e do monócito para o macrófago ou célula dendrítica. Como eu disse antes, macrófagos e monócitos são as mesmas células, mas em etapas diferentes, etapas distintas de maturação. Os macrófagos eles apresentam um núcleo oval ou em forma de rim, localizado excentricamente para fora. São maiores e têm maior atividade metabólica que os monócitos. Quando estão em atividade fagocítica, os macrófagos apresentam projeções nas membranas, chamados de pseudófilos. Ao englobarem uma partícula, um fagossomo ou uma gota, que a gente vai chamar de pinocitose, eles formam os fagossomos ou os pinossomos. E eles vão se fusionar aos lisossomos, formando o fagolisossomo, que é uma vesícula citoplasmática endocítica que apresenta enzimas hidrolíticas para degradar o seu agente agressor durante a fagocitose. Dependendo da sua localização, o macrófago ele recebe nomes especiais. Por exemplo, se ele estiver no fígado, ele é chamado de célula de Kupffer. Se estiver no sistema nervoso central, o macrófago é chamado de microglia. E no tecido ósseo, de osteoclasto. Os fagócitos mononucleares podem ser reconhecidos por sua função em macrófagos fagocíticos profissionais, que removem predominantemente os antígenos particulados e as células apresentadoras de antígeno, que internalizam o antígeno, processam e apresentam para as células T. Vale lembrar também que os linfócitos T e B estimulam macrófagos a destruírem antígenos. Dessa forma, essas células fagocíticas atuam nas duas respostas, seja a resposta imune inata e a resposta imune adaptativa, liberando também citocinas que atraem outras células inflamatórias para o local da infecção. Então, nessa imagem, nós temos os macrófagos fazendo fagocitose. Na microscopia de luz, que é um aumento mais ou menos de 40 a 100 vezes, e em B, em microscopia eletrônica de transmissão, que é um microscópio com aumento maior. Ainda nas células acessórias, uma linhagem importante que atua no reconhecimento de antígeno pelas células T são as células dendríticas. Morfologicamente, elas têm projeções na membrana em formato de estrela, como mostra na foto. Sua principal função é captar e transportar os antígenos para os linfonodos. As células dendríticas também são conhecidas como APC, que são as células apresentadoras de antígeno, importantes para a ativação de diversos tipos celulares, principalmente os linfócitos T e B. Podem ser encontradas na pele, chamadas de células de Langerhans, nos linfonodos, no baço, nas mucosas e no timo. Então, essa foto mostra os diferentes tecidos do sistema imune. Então, nós temos os órgãos linfóides primários, como o timo e a medula óssea, e o fígado também na vida intrauterina. Depois que a gente nasce, o fígado ele não tem mais uma função imune. E também nós temos os tecidos e órgãos linfóides secundários, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Tá? Então, nós temos os linfonodos, o baço, tecidos linfóides associados à mucosa,
Tá? O primário, os órgãos linfóides primários fazem a maturação, tá? Das células do sistema imune. O timo, ele vai ser um órgão bilobulado, situado no mediastino anterior. Então, é um órgão primário, porque ele faz maturação de linfócitos T. E a medula óssea também é um órgão primário, porque faz geração de células, né? Faz a hematopoiese, que a gente viu anteriormente. Na vida intrauterina, a hematopoiese acontece no saco uterino, aquele anexo embrionário, e no mesênquima paraórtico, depois do fígado fetal, como eu disse antes, mas só durante a vida intrauterina. Depois do fígado ele não tem função de produzir células imunes. Após o nascimento, então, a hematopoiese acontece nos ossos do esqueleto. A partir da puberdade, a hematopoiese é restrita à medula dos ossos chatos, ossos achatados, como externo, vértebras, osso ilíaco e costelas. Como eu já disse antes, a medula óssea é o principal produtor de células de defesa. A maior parte dessas células de defesa são geradas na medula óssea. Elas vão circular no sangue, podendo se alojar também nos tecidos linfóides, sendo recrutadas nos momentos que ocorre uma infecção. Os linfócitos, além de circularem pelo sangue, também se concentram nos tecidos linfóides primários, na medula óssea e no timo, onde amadurecem para células prontas para a defesa, ou ainda também nos tecidos linfóides secundários, como as tonsilas palatinas, as tonsilas faríngeas, linguais, o baço, o apêndice e linfonodos, que também tem essa função de armazenar os linfócitos maduros para a nossa resposta imune. Outras células de defesa também são encontradas nesses tecidos linfóides, e, em geral, tecidos não organizados, denominados tecidos linfóides associados ao epitélio e às mucosas, como, por exemplo, a mucosa gastrointestinal, urogenital e respiratória. Vai ter esse tecido linfóide associado a essas mucosas. Além da medula óssea, outro tecido linfóide primário é o timo, que é um órgão pequeno localizado próximo ao coração, na cavidade torácica. Dentro desses lóbulos, as células são arranjadas em uma porção cortical e uma porção medular. Na cortical são encontrados os timócitos, que são os linfócitos T em maturação, e células epiteliais. Na porção medular são vistos linfócitos maduros e outras células de defesa de origem da medula óssea, como os macrófagos e as células dendríticas, e o epitélio em degeneração, denominado corpúsculo de Hassall. Com o início da puberdade, o tímulo ele vai involuir, ou seja, ele vai como se fosse desaparecer pela ação dos esteroides, levando à atrofia dessa região cortical. Entretanto, ainda ocorre maturação de células T em níveis baixos durante toda a nossa vida adulta. Dos tecidos linfóides secundários, eles recebem esse nome porque eles não têm maturação de células, né? Ocorre uma reunião de células. São locais de organização dos leucócitos e também montagem de respostas imunes adaptativas. Dos tecidos linfóides secundários, o baço é o responsável pela resposta imune aos antígenos que circulam no sangue. Esse órgão se encontra ao lado esquerdo do abdômen, próximo ao diafragma, sendo protegido por uma cápsula fibrosa, como mostra ali a foto. No interior do baço, existem dois tipos de tecido: a polpa branca, que é um tecido linfóide contendo células B e T, distribuídas ao redor de uma arteríola central. E nós temos também uma polpa vermelha, que é composta por cordões celulares e contém macrófagos, eritrócitos, plaquetas, linfócitos e plasmócitos. O baço também é um reservatório de eritrócitos e plaquetas, que quando envelhecem são eliminados nesse local por macrófagos. Então, uma das funções também do baço é a remoção de células sanguíneas. Também remove micro-organismos opsonizados, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, e também imunocomplexos, que a gente vai ver mais para o final da aula. Os linfonodos eles estão localizados nas junções de uma rede de vasos sanguíneos ao longo do corpo, principalmente no pescoço, nas axilas, na virilha, mediastino e cavidade abdominal. Então, são regiões ricas de células B, né, linfócitos B e T e macrófagos. Os vasos linfáticos eles se originam do tecido conjuntivo. Eles coletam o plasma que extravasa constantemente para fora dos vasos sanguíneos. O líquido do plasma acrescido de células, né, quando é somado com as células, é denominado linfa, que circula por todo o organismo, coleta os patógenos dos sítios de infecção, drena para os linfonodos e finalmente é devolvido ao sangue pela veia subclávia, através do canal torácico. Os linfonodos são revestidos por uma cápsula fibrosa, por onde penetram vasos linfáticos aferentes com linfa, além de artérias e também veias.
Na parte interna, os linfonodos apresentam uma região cortical, rica em células B, e uma região paracortical, rica em células T, e uma região medular central, com cordões celulares contendo células B e T, células como plasmócitos, macrófagos, por onde sai o vaso linfático, eferente com os patógenos já processados pelas células de defesa. Então, para que ocorra ali uma eliminação. No córtex também existem locais de maturação de linfócitos, sendo denominados de centros germinativos, que aumentam de tamanho quando o linfônodo está drenando. E também, como eu disse anteriormente, existe um tecido linfóide associado às mucosas, região nasal, brônquios e intestino. A nossa pele, além de ser uma barreira física, ela também apresenta um sistema imune complexo, com linfócitos e células acessórias. Na epiderme, nós temos as células de Langerhans, que são células dendríticas cutâneas com longas projeções para captar os antígenos locais. Já na derme, camada mais interna, nós temos os linfócitos, na maioria citotóxicos. As mucosas, sejam gastrointestinais, urogenitais ou respiratórias, também são colonizadas por linfócitos e células acessórias. Nas mucosas, os patógenos penetram o tecido linfóide mucoso por meio das células epiteliais especializadas, chamadas de células M, que formam bolsas contendo os linfócitos T e B, as células dendríticas e os macrófagos. Os patógenos ou antígenos são transportados para dentro dessa bolsa e transferidos para o tecido linfóide abaixo do epitélio. No intestino delgado, esse tecido linfóide é chamado de placas de Peyer. Relembrando também a presença dos tecidos linfóides associados à mucosa, onde também acontece esse mecanismo. Em relação aos tecidos linfóides orais, a cavidade oral apresenta epitélio e mucosa como barreira de defesa, uma barreira física para impedir a entrada de micro-organismos. Mas quando ocorre uma ruptura dessa mucosa, ou ainda por meio do fluido gengival por canais radiculares, a drenagem dos patógenos ocorre em pequenos capilares linfáticos para os nódulos linfóides extraorais ou os agregados linfóides intraorais. Os nódulos linfóides extraorais são submandibular, submentuais, cervicais altos e retrofaríngeos. Então, pode entrar bactéria não só por ruptura da mucosa, pode entrar bactéria por bolsa periodontal, como eu conversei com vocês na aula da microbiologia das doenças periodontais. Também pode entrar bactéria através do canal radicular. Se eu tenho alguma exposição pulpar, alguma fratura, vai entrar bactérias também via canal radicular. Dentro da boca são encontrados agregados de tecidos linfóides, que não são tecidos organizados, como por exemplo acontece no estômago e nos nossos brônquios. Os agregados linfóides intraorais são as tonsilas palatinas, faríngeas e linguais. São denominadas de anel de Waldaia. As tonsilas palatinas, localizadas entre o arco glossopalatino e faringopalatino, são duas massas celulares formadas por epitélio escamoso de revestimento. Ele vai se invaginar, ele vai entrar no tecido linfóide, formando aquelas criptas. No interior dessas tonsilas são encontrados nódulos linfáticos com centros germinativos e periferia com linfócitos B maduros. A função mais relevante dessas tonsilas é a produção da imunoglobulina A secretora, que protege as mucosas da agressão microbiana. Já a nossa tonsila faríngea é a única que se situa na parte superior da faringe, sendo coberta por um epitélio pseudoestratificado cilíndrico e ciliado, presença de cílios, e nódulos linfáticos subepiteliais sem formar criptas. As tonsilas linguais são pequenas, porém são mais numerosas, existem mais do que as outras tonsilas, e estruturalmente são similares às tonsilas palatinas. De forma geral, então, as tonsilas elas se assemelham aos linfonodos porque possuem áreas ricas em linfócitos T ou linfócitos B, sendo os linfócitos B produtores de anticorpos. Além das tonsilas, podem ser encontrados também infiltrados de células linfóides na nossa gengiva, que vão aumentar com a presença de biofilme e inflamação gengival. Duas situações clínicas que obtêm um aumento de biofilme e inflamação gengival é a gengivite e a periodontite. Então, são encontrados aglomerados de plasmócitos adjacentes ao epitélio juncional da gengiva e perto de vasos sanguíneos, e também macrófagos e tecido conjuntivo. Apesar da resposta primária tentar conter os micro-organismos do biofilme, ela acaba promovendo a ativação de outros componentes do sistema imune, induzindo ainda mais uma inflamação local.
As células salivares, nossas glândulas salivares maiores, seja parótida, submandibular, sublingual, e também as glândulas salivares menores, que são dispersas por toda a boca, apresentam também células linfóides em pequenos aglomerados, com plasmócitos secretores de GA, de GG e de GM, né, as imunoglobulinas, que são transportadas pela saliva. Agora entrando mais específico na resposta imune inata. O organismo humano está exposto diariamente a uma imensa variedade de micro-organismos, mas ainda bem que nós temos barreiras físicas e químicas que impedem a sua entrada de forma geral. Porém, enquanto essas barreiras são rompidas, a imunidade inata, ou específica, é ativada, com a intenção de conter a proliferação dos micro-organismos e a disseminação de doenças. A maioria dos agentes infecciosos é eliminada por esse sistema, né? Então, a gente não precisa, na maior parte das vezes, ativar a nossa resposta imune adquirida. E a habilidade dessa defesa inata em proteger o nosso organismo é determinada por fatores hereditários, sendo raras as deficiências que afetam o sistema imune. O que significa que a maior parte das deficiências do sistema imune são relacionadas com a imunidade adquirida, não com a resposta imune inata. Por exemplo, as doenças autoimunes, que nós vamos falar na próxima aula. A imunidade inata, ela também desempenha a função importante de estimular a resposta imune adquirida. Então, uma estimula a outra. E também de aperfeiçoar a ação, né, da resposta imune adquirida contra diferentes tipos de micro-organismos. Os principais pontos que diferem os dois tipos de imunidade são relacionados com o sistema de reconhecimento dos micro-organismos. Como é que ocorre, então, esse reconhecimento da resposta imune inata? Nós temos componentes que reconhecem um número limitado de substâncias ou estruturas do patógeno, que são geralmente essenciais na sua sobrevivência e não presentes nas nossas células, nas células eucarióticas. São denominados de padrões moleculares associados a micro-organismos, que a sigla é MAMPs, também conhecidos como padrões moleculares associados a patógenos, os PAMPs, os quais são reconhecidos pelos receptores de reconhecimentos padrões. Então, nós temos estruturas presentes, né, nas bactérias, nos patógenos, que são reconhecidos pelo nosso sistema imune. Né? Então, são chamados, de maneira geral, de PAMPs, são padrões moleculares associados aos patógenos. São coisas que somente as bactérias, os vírus, os protozoários têm, que vão ser reconhecidos pelo sistema imune. Então, nós não temos essas estruturas. Como, por exemplo, algumas proteínas específicas, um RNA de dupla fita, um DNA de fita simples, o LPS, especialmente as bactérias gram-negativas. Essas estruturas, elas podem ser reconhecidas e iniciar essa resposta imune inata. Então, essas estruturas podem ser também os ácidos nucleicos, como eu disse, diferentes do nosso, né? Proteínas específicas, complexos de lipídios e carboidratos, como por exemplo o LPS, né? O lipopolissacarídeo de bactérias gram-negativas, o ácido teicoico das gram-positivas, proteínas que vão gerar os flagelos, proteínas para gerar os pelos, aquela estrutura que fica fora de algumas bactérias. Tudo isso pode ser reconhecido. Produtos microbianos, então, exotoxinas, tudo isso pode ser reconhecido pelo sistema inato. Também, o sistema inato, lembra que eu falei lá no início, que ele vai eliminar células que a gente não precisa mais, né? No caso de um machucado, de um hematoma, ele vai remover também essas células. Então, ele reconhece essas células estressadas ou lesadas, que têm que ser eliminadas, né? Principalmente quando elas estão infectadas. Então, para vencer a invasão inicial desses micro-organismos, a imunidade inata conta com os seguintes componentes: a barreira física, componentes proteicos, componentes celulares, que eu vou descrever um pouquinho mais para frente. Quem vai agir inicialmente, né, como eu já disse antes, são os neutrófilos para tentar fazer a fagocitose. Né? Vai fazer uma degranulação, que é jogar esse conteúdo do seu citoplasma para dentro dos micro-organismos e também criar armadilhas contra esses micro-organismos. Esses receptores de reconhecimento de padrões do sistema imune inato são responsáveis pelo reconhecimento, como se fosse o nosso olho do sistema imune. Existem diferentes PAMPs, padrões de moleculares associados aos patógenos, que podem ser expressos pelo microorganismo. Então, a gente tem receptores
semelhantes a TOL, semelhantes a NOD, lectinas do tipo C, receptores de N-formilmetionina, são esses principais receptores. Então, são estruturas que existem nos micro-organismos que o nosso corpo vai entender que ele é uma agressão e vai desencadear a resposta imunológica. E existem os receptores, como o tipo TOL, que são encontrados na superfície celular e também em compartimentos intracelulares. Eles reconhecem componentes microbianos, como os ácidos nucleicos virais, e vão ativar genes que codificam as citocinas, quimiocinas e moléculas de adesão endotelial. Existem também os receptores do tipo NOD, então, no interior de células, e reconhecem componentes de paredes bacterianas. Vão ativar proteínas que vão induzir a produção dessas citocinas. Eu vou explicar um pouco mais para frente a função e qual a importância das citocinas. As lectinas do tipo C são proteínas ligadoras de carboidrato, como a manose, presentes na parede de micro-organismos. São dependentes de cálcio e vão ajudar na fagocitose. Então, elas estão expressas em leucócitos, macrófagos e células dendríticas. E também nós temos o FPR, FPRL1, que também está presente em neutrófilos e macrófagos, que vão reconhecer essas proteínas bacterianas iniciadas com o aminoácido N-formilmetionina. Então, associadas à proteína G e vão, após o reconhecimento, ativar respostas intracelulares. Então, essa figura ela vai mostrar os mecanismos básicos de sinalização da resposta imunológica. Então, ela mostra como os diferentes PAMPs, que são os padrões moleculares associados aos patógenos, são reconhecidos pelos receptores, levando à ativação celular e produção de moléculas importantes para a nossa resposta imunológica. Então, a gente tem os PAMPs com os seus receptores específicos, né? Então, esses receptores eles estão na superfície celular, eles vão reconhecer os patógenos extracelulares. Podem estar em compartimentos intracelulares ou podem estar fora da célula. Vão reconhecer, então, ácidos nucleicos virais, bacterianos, dentro ou fora da nossa célula. Aprofundando um pouco, ainda nas barreiras físicas e químicas, a pele e as mucosas representam a primeira linha de defesa do organismo contra os patógenos. Essa proteção ocorre por causa das barreiras físicas e químicas que impedem a entrada ou ainda vão inibir o crescimento, quando ocorreu a entrada, né? A própria estrutura da pele, que é uma epiderme intacta, com suas células epiteliais muito unidas e recobertas por queratina, representa uma barreira física efetiva contra a invasão microbiana. Além disso, o ressecamento da pele e a renovação, constante e periódica dessa epiderme vão auxiliar na inibição do crescimento e também na remoção dos micro-organismos que aderirem, que grudarem na nossa pele. A penetração microbiana ocorre somente quando há uma ruptura dessa epiderme. Porque as camadas mais internas, elas têm menos células, e vão ter contato próximo com os vasos sanguíneos e vasos linfáticos, que também transportam células de defesa para essa região, mas também vão conduzir, micro-organismos para a nossa corrente sanguínea. A pele também não é só uma barreira física, ela representa também uma barreira química, como, por exemplo, a produção do sebo. O sebo é uma substância rica em ácidos graxos insaturados, que ela é produzida pelas glândulas sebáceas, que vai manter a lubrificação dos pelos. Ao mesmo tempo, o sebo ele tem uma ação inibitória sobre o crescimento de algumas espécies bacterianas e sobre algumas espécies fúngicas também. O pH da nossa pele, que é ácido entre 3 e 5, também desencoraja, ele também diminui, o crescimento microbiano. O suor, que é eliminado pelas glândulas sudoríparas, também tem uma ação na manutenção da temperatura corporal e também na eliminação mecânica de micro-organismos da superfície da pele. Também nós temos a lisozima, que é uma enzima secretada no suor, que tem esse poder bactericida. A presença também dos pelos no nariz, a saliva, as lágrimas, também são importantes. A mucosa é um tecido também resistente, mas não tanto quanto a pele, formada por uma camada de epitélio que vai secretar o muco, cuja função principal é manter essa mucosa lubrificada, e que também apresenta uma ação antimicrobiana. Poucos micro-organismos que a gente ingere vão sobreviver ao pH extremamente ácido do nosso estômago. No trato respiratório inferior, nós temos os cílios, que têm capacidade de filtrar partículas de pó e micro-organismos e expeli-las através do espirro ou da tosse.
Caso esses micro-organismos penetrem no nosso pulmão, a mucosa dos brônquios produz muco que aprisiona os antígenos, né, ou patógenos. As células que produzem a saliva e a lágrima contêm uma função também mecânica e química, porque ela remove micro-organismos através da lavagem, né? Quando sai a lágrima, quando sai a saliva, também tem eliminação de micro-organismos. E também na sua composição existem enzimas e substâncias antimicrobianas. Outras secreções que são produzidas pelo organismo o suco gástrico, as secreções vaginais, com pH ácido, também vão inibir a proliferação. Além de todas essas estratégias, né, algumas espécies bacterianas e fúngicas comensais, né, que habitam a nossa pele, a mucosa, também apresentam uma estratégia de antagonismo microbiano. Como é que acontece isso? Eles vão competir com a microbiota externa por nutrientes e ainda vão tornar esse ambiente impróprio para o crescimento de micro-organismos estranhos, né? Então, através desse metabolismo de antagonismo. As células também da pele e das mucosas, alguns leucócitos vão sintetizar, né, peptídeos antimicrobianos, como por exemplo as defensinas e as catelicidinas. A lisozima vai ser uma enzima hidrolítica, né, presente em secreções mucosas, lágrimas e saliva, que vai ter essa ação antibacteriana através do rompimento do peptídeo glicano da parede celular. Então ali um exemplo, né, mostrando uma imagem dessas barreiras físicas. Então a lisozima, os micro-organismos comensais, a pele, né, como agente físico e químico, pH baixo de algumas estruturas do corpo, o próprio fluxo da urina também vai eliminar micro-organismos, mais micro-organismos comensais na região do intestino, brônquios, muco, acidez, tudo isso vai fazer com que ocorra uma eliminação, né, de micro-organismos e uma proteção do nosso corpo. E também existem componentes proteicos do sistema imune inato. Lembra que eu falei que são moléculas, proteínas, órgãos que vão formar o nosso sistema imune. Então, na presença de penetração microbiana na circulação sanguínea, algumas proteínas do plasma são ativadas para tentar combater essa infecção. Entre elas estão as proteínas do sistema complemento, as citosinas, as colectinas e as pentaxinas, e também proteínas do sistema de coagulação. O sistema complemento é formado por um conjunto de proteínas plasmáticas e teciduais, produzidas por diferentes células, como os hepatócitos, né, lá no nosso fígado, macrófagos, células epiteliais, e essas proteínas elas circulam no plasma ou ficam depositadas no tecido conjuntivo de forma inativa. As proteínas elas são denominadas, né, conhecidas pela letra C, então maiúsculo, e são numeradas de 1 a 9 de acordo com a ordem da descoberta. Quando elas são ativadas, elas sofrem clivagem, né? Elas são quebradas em duas partes. A fração A, geralmente solúvel, responsável por ações como quimiotaxia, né, que é essa comunicação entre as células, ou a anafilaxia, especialmente nas reações alérgicas e hipersensibilidades. E a fração B, que ela vai se ligar às superfícies celulares ou microbianas, participando da montagem de complexos. Esse sistema ele pode ser ativado por três vias diferentes: a via clássica, a alternativa e a via da lectina. Quais são as principais funções, então, do sistema complemento? Vai matar micro-organismos, vai atrair células para o local da infecção, né, que a gente chama de quimiotaxia, vai marcar micro-organismos para serem engolidos por outras células de defesa, que a gente chama de opsonização. Então, a opsonização é fazer um recobrimento, uma marcação desses micro-organismos para facilitar a sua remoção. E também vai ativar linfócitos B. Então, lembre que eu já falei que existe uma semelhança, uma comunicação entre os dois tipos de resposta imune. Tá? Então, um exemplo ali da união é o sistema complemento. Então, a gente tem um esquema mostrando como é que acontece essa ativação. Então, três vias, né? Via clássica, alternativa e via da lectina. E as etapas iniciais e as etapas finais que vão combinar na lise, né? Que é a quebra do micro-organismo. Ele está chamando de micróbio. A primeira imagem mostra a via clássica da cascata do complemento. Então, é uma reação mediada por antígeno e anticorpo nessa união, que vai acontecer a ativação dessas enzimas, a clivagem, até chegar na formação da enzima C5A, relacionada com a inflamação, e a C5B,
relacionada com a montagem de complexos. A segunda imagem mostra a segunda forma de ativação do sistema complemento, através da via alternativa. Então, inicialmente, a gente tem uma hidrólise espontânea, que vai chegar também na formação dessas mesmas enzimas da via clássica. Então, a C5A para inflamação e a C5B na reação à apresentação dos imunocomplexos. A próxima imagem mostra a ativação da via da lectina. Então, a gente começa com um reconhecimento dos açúcares microbianos, uma ativação inicial, clivagem dessas enzimas, até chegar nas mesmas proteínas finais ali das vias anteriores. É importante lembrar que todas essas vias, elas convergem para uma via lítica, que vai envolver os componentes do C5 ao C9. Então, esse complexo que se forma ao final, ele causa a formação de um poro na membrana e a quebra dessa membrana. E a opsonização é um processo no qual os patógenos são marcados por proteínas, como a do sistema complemento, para que ele possa ser mais facilmente destruído por macrófagos ou por neutrófilos. Esse quadro resume as principais diferenças entre as três vias de ativação do sistema complemento. A principal diferença, então, é a forma como ela é iniciada. Na via clássica, a gente tem uma ligação entre os anticorpos e os antígenos. Agora é meio difícil de entender, mas a gente vai explicar mais para frente ali na resposta adquirida, sendo, portanto, uma reação que depende da resposta imune adaptativa. Já na via alternativa, ocorre independentemente de anticorpos. Ela é ativada espontaneamente pela hidrólise da C3 e pelo contato direto das proteínas do complemento com as superfícies microbianas, necessitando dos fatores B, D e íons magnésio. Já a terceira via, que é a via da lectina, ela também independe de anticorpos. Ela se inicia quando a proteína ligadora de manose, associada a proteases, reconhece açúcares específicos da superfície dos micro-organismos. Apesar das diferenças do início, todas elas vão convergir, todas vão terminar na formação da C3 convertase, que vai ativar a C3 e levar à produção da C5 convertase, que vai culminar na formação de complexos de ataque à membrana e destruição dos patógenos. Então a diferença ali está basicamente na dependência de anticorpo, íons necessários também, mas tudo vai culminar na destruição do patógeno e na formação desses imunocomplexos. Explicando um pouco mais sobre as citocinas que eu já falei algumas vezes. Então, elas são proteínas produzidas por diversos tipos de células, na presença de antígenos, tanto na imunidade inata quanto na imunidade adaptativa, e tem essa função de regular a nossa resposta imune e inflamatória. Temos vários tipos de citocinas, como as interleucinas, que são vários tipos, os interferons, os fatores de necrose tumoral, fatores de transformação do crescimento, fatores estimuladores de colônias e as quimiocinas. E as citocinas, elas são consideradas mediadores e reguladores da resposta inflamatória. Vão estimular reações inflamatórias. São produzidas pelos macrófagos, neutrófilos, as células NK, as natural killers, células endoteliais, entre outras. Na imunidade adaptativa, elas são produzidas por linfócitos T, a partir do reconhecimento de um antígeno específico. Elas podem causar febre para chamar atenção, que está acontecendo uma infecção, uma inflamação grave, e elas podem se proliferar, podem aumentar sua quantidade e também podem até causar danos ao próprio organismo. Além do sistema complemento, nós temos as MBLs, que são as lectinas ligadoras de manose, com essa função de opsonizar, de fazer essa marcação. Elas vão ligar os carboidratos da superfície microbiana manose, que se liga aos receptores na superfície dos macrófagos. A proteína C ela tem a capacidade de se ligar a cápsulas bacterianas e atuar como opsonina, fazer essa marcação. Os complexos de coagulação podem bloquear as infecções bacterianas porque causam bloqueio do coágulo formado. Esses componentes também interagem com as proteínas do sistema complemento. As células representantes da resposta imunológica são os fagócitos, as células dendríticas e as células NK. Após a quebra das barreiras químicas e físicas do organismo, a gente tem a penetração dos micro-organismos no nosso tecido conjuntivo e depois a lesão para a corrente sanguínea. Um dos primeiros componentes da imunidade inata a ser ativado é o sistema complemento, pela via alternativa, que apresenta proteínas no sangue e na linfa, prontas para nos defender dessas infecções.
No local da infecção são encontrados macrófagos, células que reconhecem os componentes celulares comuns dos patógenos bacterianos através dos PAMPs, né? Como a gente já conversou. Então, exemplos de PAMPs: receptores de mannose, de varredura, de glicano, receptores de LPS e receptores para componentes C3b e IC3b. Vamos relembrar um pouquinho agora a fagocitose, já tendo um pouco mais de informação. Os macrófagos e em seguida os neutrófilos, após o recrutamento para a região da infecção, eles englobam essas partículas estranhas, principalmente micro-organismos, lançando os pseudópodos. Quando o patógeno se funde à membrana dos macrófagos, ocorre a fusão com os lisossomos, formando o fagolisossomo. No interior da vesícula fagocítica são liberados grânulos que contêm enzimas, como a lisozima, a colagenase e elastase, que vão fazer a destruição, a degradação desse patógeno. O macrófago, quando estimulado pela presença dos antígenos, libera as citocinas para o local infectado. Então, ali a gente tem imagens, né? Trouxe de novo as mesmas imagens, a microscopia óptica e a microscopia eletrônica de transmissão. Então, um esquema mostrando como é que acontece essa internalização, né? Então, a gente tem os receptores, constituindo também a superfície bacteriana, tem a bactéria, tem esse englobamento, né? Formando ali o fagossomo, que vai se fundir e vai formar o fagolisossomo, né? E depois são liberados os grânulos, que vai conter essas enzimas que vão destruir esse patógeno. O processo de migração, extravasamento de neutrófilos, ele acontece em algumas etapas, ele é denominado de extravasamento. Então, na primeira etapa, nós temos um rolamento inicial, que é um processo mediado por selectina. Então, quando tem uma infecção ou um dano tecidual, células como os macrófagos liberam as citocinas inflamatórias. Essas citocinas elas vão induzir o endotélio a expressar as selectinas. E os neutrófilos que circulam no sangue passam a rolar lentamente sobre o endotélio, pois suas glicoproteínas interagem de forma fraca e transitórias com as selectinas. Depois nós temos uma adesão mais forte. Então, inicialmente a gente tem uma adesão mais fraca, né, na primeira fase, vai migrando por uma adesão mais forte com as integrinas. Então, no endotélio, que está estimulado por essas citocinas, também começa a expressão de moléculas de adesão. E os neutrófilos ativam suas integrinas, que vão se ligar fortemente a essas moléculas endoteliais. Essa ligação ela é firme e interrompe o rolamento e fixa o neutrófilo no local de saída. Então, ele fica mais fixo. Depois nós temos a terceira etapa, que é a transmigração, chamada de diapedese. O neutrófilo ele vai se espalhar sobre o endotélio e também ele vai atravessar essa junção entre as células endoteliais. Essa passagem envolve algumas moléculas presentes tanto no endotélio quanto nos neutrófilos. E depois disso, o neutrófilo sai do vaso sanguíneo e entra no tecido. A quarta e última etapa é a migração tecidual, a quimiotaxia, que já no tecido os neutrófilos são guiados por gradientes de quimiotaxinas para que eles possam agir até o foco infeccioso. Hoje vão agir e fazer a sua função, né, que é a fagocitose e a destruição dos micro-organismos. Essa foto mostra, né, as 4 etapas. Né? Então, inicialmente tem um rolamento inicial mediado por selectinas, depois uma adesão mais forte mediada por integrinas, depois a diapedese, né, que é esse atravessamento, né, do neutrófilo, e ao final nós temos uma migração tecidual guiada pela quimiotaxia. Durante essa resposta inflamatória, né, que vai estar associada a essa invasão microbiana, e paralelo, né, ao recrutamento dos neutrófilos, naquelas etapas que eu trouxe anteriormente, vai acontecer uma inflamação aguda, tá? Que vai ser caracterizada pelos sinais clássicos da inflamação: o edema, que é o inchaço, o eritema, a cor, né, mais avermelhada, o calor, aumento de temperatura e a dor. Esses sinais resultam principalmente da vasodilatação, né, que é o aumento ali do calibre daqueles vasos, e aumento da permeabilidade vascular, que vão permitir o extravasamento de plasma, proteínas e leucócitos para o local da infecção. Os macrófagos ativados liberam diversos mediadores químicos. E essas moléculas intensificam a inflamação e também contribuem para a lesão tecidual. Em estágios mais avançados, outros leucócitos também eles vão migrar para o foco infeccioso, vão liberar substâncias que vão aumentar essa resposta. Tá? E na fase aguda da infecção, o fígado também secreta as proteínas,
como a proteína C reativa e a MBL, que é a lectina ligadora de manose, que vão atuar como opsoninas. Vão fazer esse reconhecimento ali, vão marcar micro-organismos para favorecer a fagocitose, para estimular o nosso sistema complemento, e também muitas vezes vão fazer uma lise, né, uma quebra direta dessas bactérias. Após a fagocitose dos micro-organismos por macrófagos e neutrófilos, essas células vão ativar um mecanismo altamente eficaz chamado explosão respiratória. Nesse processo ocorre a produção de espécies reativas de oxigênio, que são radicais livres derivados de oxigênio extremamente tóxicos para bactérias, vírus e fungos. O principal sistema envolvido é o das oxidases, que vai utilizar, né, o fosfato de nicotinamida, adenina dinucleotídeo na forma reduzida como fonte de elétrons, né, para poder fazer essa reação. Esse processo ele gera radicais de oxigênio, que rapidamente se transforma em peróxido de oxigênio. Em seguida, esse peróxido de oxigênio, na presença de uma enzima presente nos grânulos dos neutrófilos, é convertido no ácido hipocloroso, uma substância com ação antimicrobiana semelhante à água sanitária. Então, esse conjunto de moléculas tóxicas causa um dano oxidativo letal à membrana. E também as proteínas, importantes para o metabolismo desses micro-organismos, e também importante, causa bastante dano ao DNA. Isso vai levar à morte do micro-organismo. Então, esse sistema é um dos principais mecanismos de defesa celular inato contra as infecções. Outro sistema também que merece destaque é o sistema da enzima INOS, que é o óxido de nítrico sintase induzível, que produz óxido nítrico. Então, esse óxido nítrico ele vai reagir com radicais livres, né, formando uma outra substância, o peroxidinitrito, uma molécula extremamente tóxica para os micro-organismos. Contudo, esses produtos também podem ser prejudiciais às células do hospedeiro, às nossas células, mas o organismo dispõe de enzimas protetoras, né, que vão reduzir os danos teciduais. De maneira paralela também, nós temos as células dendríticas que têm um papel fundamental, né, nos dois tipos de imunidade, funcionando como um elo entre as duas. Essas células elas têm projeções, né, como eu mostrei anteriormente ali na questão anatômica, que são projeções de membrana, né, que são derivadas da medula óssea e também têm capacidade de fagocitose e produção de citocinas. E uma população específica de células dendríticas especializadas vai reconhecer vírus e bactérias, sendo capaz de produzir os interferons alfa e beta. E de maneira complementar, células humanas infectadas por vírus também vão secretar esse interferon alfa e beta, que vão limitar a replicação viral e vão ativar mecanismos antivirais em células, visando então impedir a replicação viral, né, que é dada pela indução da síntese de uma enzima, né, que vai intermediar essa degradação do RNA viral, vai impedir então a síntese de proteínas virais. Também vai estimular uma resposta imune inata através das células NK e uma resposta imune adaptativa para a estimulação de apresentação de antígenos às células T. E as células NK são linfócitos grandes que apresentam grânulos citotóxicos no seu citoplasma. Tá? Agora eu vou explicar um pouco mais, aprofundando um pouco agora no conceito dessas palavras que eu estava falando até agora, né? As citocinas são proteínas sinalizadoras produzidas por células do sistema imune. Elas vão ter função principal de comunicação celular. São como se fossem mensageiros químicos gerais que vão coordenar a resposta imune. Já as quimiocinas são um subgrupo de citocinas. Então, toda quimiocina é uma citocina. Vai ter função especializada na quimiotaxia, que é essa atração de migração de células. Funcionam como se fosse um GPS químico, que vai orientar as células para onde elas devem ir, vai agir nessa migração. As selectinas são moléculas de adesão na superfície dos leucócitos, endotélio e de plaquetas. Então, elas vão mediar uma adesão inicial, né? Aquela fase de rolamento que eu expliquei anteriormente, aquela fase inicial. São como se fossem freios de contato, permitindo que ocorra um rolamento desses leucócitos pelo nosso endotélio. Já as integrinas são superfícies de adesão transmembrana, formadas por duas subunidades, né? A gente tem a alfa e a beta. Então elas vão fazer uma adesão firme, né? Ao contrário das selectinas. São como âncoras ou ganchos. Dessa forma, as citocinas são mensagens gerais, as quimiocinas vão atrair e guiar, né, células, selectinas vão iniciar o contato, como se fosse um rolamento, e as integrinas vão fazer uma fixação firme e vão permitir a migração,
servir como se fossem âncoras. Essa tabela mostra os vários tipos de citocinas. Ainda não são todas que existem, só trouxe um resumo, tá? Então existem vários tipos. Geralmente elas são produzidas nos macrófagos e vão ter funções específicas, tá? Elas vão coordenar essa comunicação entre células do sistema imunológico. Vão regular a intensidade e a duração da resposta imune, controlando esses processos de ativação e migração. Indução de febre também, produção de proteínas inflamatórias, proliferação dos sistemas imune, né, de células do sistema imune, vão induzir a diferenciação celular, e sem elas não há comunicação adequada, e a defesa ficaria extremamente desorganizada. Já as quimiocinas, elas vão ter esses efeitos locais, né? Como, por exemplo, o efeito quimiotático para os neutrófilos, o homing é dizer para onde os leucócitos têm que ir. Vão ser importantes nessa ativação de células NK, aumento da permeabilidade vascular, todos esses efeitos importantes durante a inflamação, durante a invasão ali dos micro-organismos, atuando assim como um GPS químico. Já as selectinas, elas vão ter algumas funções como o homing, né, também, que é endereçar linfócitos naíves para os linfonodos, a lesão de leucócitos em endotélio inflamado, mobilização rápida, ligando plaquetas e endotélio a leucócitos. E alguns exemplos de integrinas, que são essas moléculas importantes na adesão firme e na interação entre as células do sistema imune. Também são importantes na fagocitose e também como componentes da inflamação. Vamos relembrar alguns conceitos, já que eu trouxe diversas palavras novas, né? Algumas palavras são da patologia geral, da fisiologia, então vamos relembrar alguns conceitos. O antígeno vai ser qualquer molécula capaz de ser reconhecida pelo sistema imune e capaz de induzir uma resposta imunológica, principalmente através da ativação das células T e B, que eu vou falar na segunda parte da aula. Então, nós podemos citar como exemplo proteínas, bactérias, vírus, fungos e toxinas, né, produzidas pelas bactérias. A fagocitose é o processo pelo qual células especializadas, como macrófagos e neutrófilos, vão englobar e destruir partículas estranhas, micro-organismos ou células mortas. Após a internalização desse material, ele é digerido por vesículas chamadas de fagolisossomos. A diapedese é a passagem de leucócitos do sangue para os tecidos através das paredes dos vasos sanguíneos, especialmente das vênulas. Esse mecanismo é fundamental na resposta inflamatória, permitindo que células de defesa alcancem a infecção. A opsonização é o mecanismo em que partículas estranhas são recobertas por moléculas, as opsoninas, que vão facilitar o reconhecimento e a fagocitose pelos fagócitos. Já a quimiotaxia é um movimento orientado de células, como leucócitos, em direção a um gradiente químico. Na nosso exemplo aqui no sistema imune, vai acontecer quando mediadores químicos atraem células de defesa para o foco inflamatório ou infeccioso. A apoptose vai ser a morte celular programada, regulada geneticamente, que ocorre de forma ordenada sem liberar conteúdo inflamatório. Ela é essencial no desenvolvimento e manutenção da homeostase tecidual e eliminação de células infectadas ou danificadas. A inflamação é uma resposta de defesa do corpo diante de infecções, lesões ou agentes nocivos. Vai ter os sinais clássicos de calor, rubor, dor, tumor, perda de função. Tem como objetivo principal eliminar a causa da agressão, remover células danificadas e iniciar o reparo tecidual. As citocinas são proteínas sinalizadoras produzidas pelo sistema imunológico. Vão fazer a comunicação entre as células, podem estimular ou inibir a inflamação, o crescimento celular e a resposta imune. Já as quimiocinas são um subgrupo das citocinas que vai orientar a migração das células até o local da inflamação e infecção. Então, é um agente químico que atrai os leucócitos. As integrinas são moléculas de adesão, presentes na membrana dos leucócitos. Vamos fazer, então, essa adesão mais firme. As selectinas são moléculas de adesão também das células endoteliais e também em leucócitos, mas vão fazer uma adesão mais fraca. Aquela adesão inicial, permitindo o rolamento de células nos vasos sanguíneos antes da adesão firme. Resumindo um pouco o que a gente viu, a resposta imune inata, então, é a primeira linha de defesa do corpo contra agentes infecciosos e danos teciduais.
Ela age de uma maneira mais rápida, quando comparada com a imunidade adquirida, mas é uma maneira inespecífica. Baseia-se nas barreiras físicas e químicas, células especializadas, como os fagócitos, né? Exemplos, neutrófilo e macrófago, células dendríticas, células NK, além de mediadores solúveis do sistema complemento, as citocinas e as quimiocinas. Esses componentes eles reconhecem os padrões moleculares comuns aos patógenos, que são os PAMPs, através dos receptores de reconhecimento, desencadeando processos como fagocitose, inflamação, produção de mediadores químicos e ativação de mecanismos antivirais, como a produção dos interferons. Embora não seja específica e não gere uma memória imunológica duradoura, ela é essencial para conter a infecção inicial, né? E vai orientar a ativação da resposta imune adaptativa se for preciso. Agora a gente vai entrar na segunda parte da aula, que é a resposta imune adquirida. O sistema imune adquirido ele é altamente especializado, porque responde de maneira direcionada a cada antígeno e é capaz de memorizar as exposições anteriores, garantindo uma proteção mais rápida e eficiente em infecções subsequentes. Seus principais componentes são os linfócitos T e B que circulam pelo sangue, linfa e tecidos. Inicialmente, eles saem da medula óssea e do timo como linfócitos naive ou linfócitos naive, que são ainda imaturos, precisando migrar para os órgãos linfóides periféricos, como por exemplo os linfonodos e o baço. Lá eles entram em contato com os antígenos apresentados pelas células apresentadoras de antígenos, como macrófagos e células dendríticas. Esse contato é o gatilho para sua ativação, transformação em linfócitos efetores, que combatem diretamente os patógenos, e em linfócitos de memória, que permanecem prontos para uma memória mais rápida em futuras infecções, né, quando houver novamente contato com aquele patógeno. Por isso, o sistema adaptativo não é apenas elimina os micro-organismos de maneira precisa, mas também cria uma defesa duradoura contra eles. As células apresentadoras de antígenos são especializadas em capturar micro-organismos e outros antígenos e apresentá-los aos linfócitos. Então, a gente vai falar no final da aula sobre a apresentação aos linfócitos, para que eles possam se diferenciar e estarem aptos para a defesa do organismo. Existem, então, duas linhagens de linfócitos T, responsáveis pela imunidade celular. Nós temos os linfócitos T auxiliares, que são os TCD4, e os linfócitos T citotóxicos, que são os CD8. Os T auxiliares secretam as citocinas que coordenam e estimulam outras células do sistema imunológico, como os linfócitos B, macrófagos e células T citotóxicas. Já os linfócitos T citotóxicos, ou CTL também, chamados, eles vão reconhecer e destruir células infectadas por vírus ou outros patógenos intracelulares, impedindo sua replicação. Além disso, nós ainda temos outros tipos de linfócitos que reconhecem um número limitado de antígenos e atuam de maneira semelhante à resposta imune inata. E também nós temos as células natural killer. A maioria dos linfócitos apresenta receptores de membrana, né, os linfócitos T, chamados de TCR, receptores de células T, formados por duas cadeias, alfa e beta. Cada TCR vai possuir então uma região constante comum entre os receptores e uma região variável que constitui o sítio de ligação do antígeno, garantindo a especificidade do reconhecimento. A resposta imune adaptativa é altamente específica, porque cada linfócito T possui um receptor, o TCR, né? Que é o receptor de células T, que ele é capaz de reconhecer um antígeno particular. Quando o patógeno invade, ocorre uma seleção clonal, em que apenas os linfócitos com receptores compatíveis são ativados. Eles são multiplicados e formam uma população clonal com receptores idênticos. Isso garante uma resposta direcionada e eficiente contra aquele invasor específico. Mas, como existem inúmeros patógenos possíveis, o sistema imunológico precisa dessa diversidade. E essa diversidade, ela é gerada pela recombinação somática dos genes de cada cadeia, né? Então, a cadeia alfa e beta ali dos TCRs, dos receptores, cria bilhões de combinações possíveis no sítio de ligação do antígeno. Assim, o organismo assegura tanto a especificidade, né, para aquele tipo de micro-organismo, quanto a variedade. Está apto, né, a uma variedade de micro-organismos, graças a essa seleção clonal e essa
recombinação somática. Então ele vai estar preparado, nosso corpo está preparado para enfrentar praticamente qualquer micro-organismo novo. Dois conceitos são muito importantes na imunologia. O primeiro deles é a diversidade clonal. A diversidade surge porque os genes que codificam esses receptores de linfócitos possuem vários segmentos gênicos que podem ser rearranjados em múltiplas combinações. Esse processo de recombinação somática, como eu falei antes, gera milhões de receptores diferentes, cada um capaz de reconhecer um antígeno específico, garantindo que o organismo esteja preparado para enfrentar praticamente qualquer patógeno. Entretanto, durante a maturação dos linfócitos na medula óssea, os linfócitos B, ou no timo, os linfócitos T, alguns clones recém-formados acabam produzindo receptores que reconhecem componentes normais do corpo. Para evitar a autoimunidade, esses clones são eliminados por apoptose, por morte celular programada, num processo conhecido como seleção negativa. Esse mecanismo estabelece a autotolerância, essencial para que o sistema imune não ataque as nossas próprias células. Se o nosso sistema imune ataca as nossas células, formam-se as doenças autoimunes, que são tema para a nossa próxima aula. Então, resumidamente, o sistema imune ele cria diversidade para reconhecer qualquer invasor, mas ao mesmo tempo promove tolerância para não agredir o seu próprio corpo. Então é um mecanismo assim, muito inteligente. As células T de memória, elas nascem dos mesmos clones que geram as células T efetoras durante a resposta primária. Depois que a infecção é controlada, depois que a gente tem a infecção e entrou em contato pela primeira vez, parte desses clones ficam como memória em dois perfis principais. Então nós temos o perfil de células T memórias centrais e T memórias efetoras. O primeiro, T memórias centrais, permanecem em órgãos linfóides secundários, como os linfonodos e o baço, e expressam receptores de homing para fazer esse guia. Eles se proliferam rápido quando reconhecem um antígeno e geram novas células efetoras. Então tem um papel forte em ajudar as células B e também renovar a resposta imunológica. O segundo perfil, são as células T de memória efetora. Elas vão circular e se alojar em tecidos periféricos, como pele, mucosa e órgãos, e respondem de imediato ao antígeno produzindo citocinas, como os interferons alfa, fator de necrose tumoral, e mediando uma função citotóxica local. Para que as células T reconheçam o patógeno, esse antígeno, essa agressão, precisa ser processada inicialmente e depois apresentada por uma célula apresentadora de antígeno, chamada de APC. Os antígenos endógenos produzidos dentro da célula, como proteínas virais, lembrando que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, são degradados pelo proteassoma e os peptídeos entram e são exibidos pelo MHC de classe 1, que eu vou falar um pouquinho mais, que é a nossa célula apresentadora do antígeno. E os que são exógenos, que são englobados por fagocitose, são processados nos endossomos ou lisossomos e exibidos pelo MHC de classe 2. Tá? Também existe uma cross-apresentação. Algumas células dendríticas conseguem colocar o antígeno exógeno em MHC de classe 1 para ativar os linfócitos TCD8, especialmente vírus e células tumorais. Então eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Só introduzindo alguns conceitos. As células T, elas não reconhecem o antígeno inteiro. Elas só enxergam os peptídeos curtos, então pedaços, que são exibidos na superfície celular por moléculas do complexo principal de histocompatibilidade, o MHC. Portanto, esse pareamento peptídeo mais MHC é o que o TCR reconhece, Então, precisa ter essa apresentação. Existem duas vias de processamento, A gente tem o MHC de classe 1 e o MHC de classe 2. Então, o MHC de classe 1 ele apresenta antígenos derivados de patógenos que se replicam intracelularmente, como vírus e algumas bactérias. Já o MHC de classe 2 ele apresenta antígenos e patógenos encontrados no meio extracelular que foram fagocitados, como a maioria das bactérias. As moléculas de MHC de classe 1 são produzidas pela maioria das células do corpo humano e são reconhecidas pelos linfócitos TCD8. Lembra que eu falei anteriormente dos diferentes tipos. As classes 2 são produzidas somente por macrófagos, células dendríticas e células B e são reconhecidas por células TCD4. E as
de classe 2 podem ser subdivididas de acordo com as citocinas e as células que auxiliam e que produzem. Os dois tipos, então, de células TCD4, de acordo com as citocinas que secretam e as células que auxiliam, são as células TH1, chamadas de helper 1, que vão liberar citocinas e ativar principalmente os macrófagos, e as células TH2, as helper 2, que vão ativar as células B, que se diferenciam em plasmócitos produtores de anticorpos. Todas as células T se desenvolvem no timo, depois elas são conduzidas pela circulação sanguínea para os tecidos linfóides periféricos, como os linfonodos, e elas vão se tornar células T efetoras. As células TH1, elas migram para o sítio da infecção. Então, o MHC1, né, o complexo principal de histocompatibilidade 1, apresenta antígenos intracelulares, vírus e bactérias, reconhecidos pelo linfócito TCD8, e o MHC de classe 2 apresenta antígenos extracelulares fagocitados, que vão ser reconhecidos pelos linfócitos TCD4. Os TH1 vão produzir o interferon gama, interleucina 2, por exemplo, fatores de necrose tumoral, e vão ativar macrófagos e resposta celular, vão ser importantes para combater vírus e bactérias intracelulares. Já as células TH2, as helper 2, vão produzir outros tipos de interleucina, como a 4, a 5 e a 6, que vão ativar os linfócitos B, vão produzir anticorpos e vão ser importantes para o contra patógenos extracelulares. Já os linfócitos TCD8, os citotóxicos, eles vão destruir células infectadas e tumorais via apoptose. Então, resumindo, nós temos as células TH1 para resposta celular, TH2 para resposta tumoral e CD8 para efeito citotóxico direto. Esse esquema mostra as principais diferenças entre as células TCD8, que vão fazer esse efeito citotóxico direto. Já as TCD4 vão estar subdivididas ali em TH1, TH2, de acordo com as citocinas que elas vão ativar, nos macrófagos no TH1 e nas células B no TH2, e diferentes citocinas também que serão formadas. As principais moléculas que representam a resposta imune humoral são os anticorpos. As células B expressam em sua superfície as imunoglobulinas. Quando essas se tornam efetoras, são denominadas plasmócitos e secretam formas solúveis das imunoglobulinas chamadas de anticorpos. As imunoglobulinas são formadas por dois peptídeos diferentes, denominados cadeia leve e cadeia pesada. Existem duas cadeias pesadas idênticas e duas cadeias leves idênticas, formando um Y. E elas são ligadas, na região transmembrana pela porção carboxy terminal dessas cadeias pesadas. Nesse esquema, nós vemos as principais moléculas que representam a resposta imune humoral, os anticorpos, e como é que acontece a sua formação, a sua anatomia. As células B vão expressar nas suas superfícies as imunoglobulinas. Quando se tornam excretoras, são denominadas plasmócitos e vão secretar as formas solúveis de imunoglobulinas, denominadas anticorpos. As IgG são formadas por dois polipeptídeos diferentes, denominada cadeia leve e cadeia pesada. Existem duas cadeias pesadas idênticas e duas cadeias leves idênticas dispostas em Y, ligadas à região transmembranas pela porção carboxy terminal das cadeias pesadas. A ativação das células B ocorre nos tecidos linfóides secundários. Tanto as células T quanto as B, elas vão migrar dos órgãos primários, timo e medula óssea, para os linfonodos, onde vão se tornar células efetoras. Os antígenos chegam pela linfa, e esses tecidos, principalmente os linfonodos, são apresentados, são processados pelas células apresentadoras de antígeno. Na região rica em células T do linfonodo, células TCD4 são diferenciadas e liberam as citosinas que vão ativar a proliferação de células B e a diferenciação dos plasmócitos, que vão secretar anticorpos, que serão liberados para a corrente sanguínea. Existem 5 classes de imunoglobulinas, a IgA, IgD, IgE, IgG e IgM, que se diferem nas regiões constantes das cadeias pesadas e possuem funções especializadas que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, os principais mecanismos de ação dos anticorpos contra as infecções são a neutralização, eles se ligam às toxinas bacterianas e neutralizam sua atividade, impedindo que atinjam receptores de células específicas.
Esse complexo antígeno-toxina mais anticorpo é internalizado e destruído pelos macrófagos. Também ocorre uma opsonização. As bactérias são revestidas pela imunoglobulina e também haverá receptores, né, que vão se ligar a ela para reconhecimento dos macrófagos, facilitando a fagocitose e a degradação. O sistema complemento, também, que eu falei anteriormente, vai auxiliar nesse processo. Também ocorre a fagocitose, né, após a formação do fagossomo, vai ter as enzimas hidrolíticas capazes de destruir o agente invasor. Portanto, né, as células B são ativadas nos linfonodos com a ajuda das células TCD4, vão se diferenciar em plasmócitos que vão secretar os anticorpos. Temos 5 classes, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E os anticorpos eles vão atuar principalmente por neutralização, opsonização e fagocitose direta do. Em relação à migração das células T e B, o homing linfocitário, que eu já falei anteriormente, é um processo pelo qual os linfócitos são direcionados para tecidos específicos. Os linfócitos T naivo, os iniciais, eles migram para os linfonodos usando as selectinas e integrinas. Se não reconhecem antígenos, eles vão retornar ao sangue. Os linfócitos T efetores, após a diferenciação, eles deixam linfonodos e migram para células periféricas, tecidos periféricos, locais de inflamação com perfil de receptores específicos. Já os linfócitos T de memória, os centrais eles vão permanecer em tecidos linfóides e os efetores eles vão migrar para os tecidos periféricos. Já os linfócitos B naive, eles vão sair da medula, utilizam mecanismos semelhantes aos dos linfócitos T para se alojar nos linfonodos. E os linfócitos B ativados podem migrar para tecidos periféricos e mucosa produzindo os anticorpos. Portanto, os linfócitos naivos iniciantes, eles são recém-formados, porque eles ainda não têm contato com o antígeno. Circulam entre o sangue, linfonodo e órgãos primários secundários em busca do antígeno correspondente ao seu receptor. Tem função principal de procurar o antígeno para serem ativados. Já os linfócitos efetores são como se fossem soldados ativos, eles surgem após a ativação dos naives por antígeno. Então, eles vão combater diretamente o invasor. Nós temos o TCD8, que são os totóxicos, e o TCD4, né, que pode se diferenciar em TH1 e TH2, e vão coordenar a resposta imune através das citocinas. Os linfócitos de memória funcionam como arquivos do sistema imune, então eles se formam a partir de alguns linfócitos ativados. Guardam informações sobre um antígeno já encontrado, permitindo dessa forma uma resposta intensa e rápida quando ocorre uma nova exposição ao mesmo antígeno. São as bases das vacinas, que treinam o nosso sistema imune a lembrar sem precisar enfrentar a infecção real. Os linfócitos B efetores, né, os plasmócitos, quando ativados, se diferenciam em plasmócitos que são fábricas de anticorpos, que vão ter funções de neutralizar vírus e toxinas, opsonizar bactérias, que é marcá-las para a destruição por fagócitos, e ativar o sistema complemento. Em mucosas, como intestino, boca, trato respiratório, muitos plasmócitos secretam IgA, que atuam como uma primeira linha de defesa contra micro-organismos do ambiente externo. Resumindo então, os naives são os exploradores, que vão tentar buscar, né, os antígenos do nosso inimigo. Os efetores são os soldados, são os que vão atacar diretamente. Os de memória são como se fossem veteranos antigos, que vão guardar a experiência para reagir mais rápido no futuro, quando houver uma nova exposição. Já os B, efetores e plasmócitos, são como fábricas de armas. Vão produzir esses anticorpos, que são munições específicas contra os invasores. A tolerância imunológica evita que o sistema imune ataque o próprio organismo, né? A chamada de autotolerância. E ela pode ocorrer tanto na fase de maturação, na fase central, ou quando ocorre após a maturação, né? Numa fase periférica. Então, existem basicamente dois tipos de tolerância. Tolerância central nos órgãos linfóides, no time da medula óssea, né? Então, os linfócitos imaturos autorreativos eles vão sofrer apoptose, edição de receptores e diferenciação em células T reguladoras. E também existe a tolerância periférica nos tecidos periféricos. Então, linfócitos autorreativos que possam ter escapado da tolerância central vão se submeter à tolerância periférica. Então, ocorre uma anergia, que é a inativação, apoptose, morte celular e perda da viabilidade. Então, esse mecanismo ele existe para evitar a autoimunidade, né? Então, evitar uma reação
que o corpo possa fazer contra os próprios antígenos, né? E um linfócito autorreativo, ele é um linfócito T ou B, que por causa do seu receptor reconhece antígenos próprios do organismo como se fossem estranhos. Então, o objetivo, né, é eliminar esses linfócitos autorreativos, para que não aconteça uma doença autoimune. E como que ocorre esse declínio, né? Como é que o sistema imune ele vai voltar ao seu equilíbrio, vai voltar a uma homeostasia após combater um patógeno. Então, durante a resposta imune, muitos linfócitos T são ativados para eliminar o invasor, aqueles específicos, né? Porém, quando o antígeno já foi eliminado, ocorre uma redução dos sinais de ativação, como coestimuladores e citocinas. Sem esses estímulos, a maioria dos linfócitos T ativados sofre a apoptose, morte celular programada. Apenas os linfócitos de memória sobrevivem, são aqueles veteranos, permanecendo em estado de repouso e prontos para responder rapidamente se o mesmo antígeno voltar a aparecer. Além disso, existem mecanismos de inibição ativa, como a expressão de receptores de morte, que induzem a apoptose, a ativação de receptores inibitórios, que vão frear essa resposta, e redução da produção das citocinas estimuladoras, que vão limitar também a proliferação celular. E esses processos asseguram que a resposta não seja exagerada e também não seja persistente, que pode causar danos ao próprio sistema, né, ao nosso próprio organismo, prevenindo dessa forma esses danos e mantendo um número estável de células de defesa. Vamos relembrar alguns conceitos importantes. O primeiro deles é o anticorpo, que é uma proteína produzida por plasmócitos, que são os linfócitos B diferenciados, que vão se ligar de maneira específica ao antígeno. Ele vai neutralizar, vai marcar para destruição, né, fazendo uma obsolização, ou vai ativar o sistema complemento. Os linfócitos B são células do sistema imune adaptativo que reconhecem antígenos em sua forma nativa através de receptores de membrana. Podem se diferenciar os plasmócitos, que vão produzir anticorpos, ou em células de memória B. Já os linfócitos T, eles são células imunes adaptativas que reconhecem antígenos, mas devem ser apresentados para ele através das moléculas de MHC, as células apresentadoras de antígeno. Existem dois tipos principais: os TCD4 auxiliares, que vão coordenar a resposta imune com as citocinas, e os TCD8 citotóxicos, que vão destruir células infectadas ou tumorais. Os linfócitos naíves ou iniciantes são aqueles que ainda não tiveram contato com um antígeno específico. Então, eles vão circular entre sangue e órgãos linfóides secundários, esperando o primeiro contato com o seu alvo. A imunoglobulina é outro nome, um sinônimo para anticorpo. São glicoproteínas com estrutura em Y, podendo estar ancoradas na membrana de linfócitos B, ou serem secretadas no plasma. Então, existem 5 tipos. As células apresentadoras de antígeno são as APCs. São células que capturam, processam e apresentam fragmentos de antígenos em moléculas de MHC para os linfócitos T. As principais, então, são as células dendríticas, os macrófagos e os linfócitos B. E a memória imunológica, é um conceito muito importante, é a capacidade do sistema imune adaptativo de lembrar de um antígeno já encontrado. Ela é mediada por linfócitos T e B de memória, que permanecem após a infecção inicial e permitem uma resposta mais rápida, intensa e eficaz quando houver um contato futuro. A resposta imune adquirida, então, ela é caracterizada pela especificidade e pela memória imunológica, sendo mediada principalmente por linfócitos T e B. Ao reconhecerem antígenos apresentados pelas células apresentadoras de antígeno, as APCs, os linfócitos T se diferenciam em subtipos efetores, como o TCD8 citotóxico, que destrói células infectadas, e o TCD4 auxiliares, que coordenam a resposta através da produção de citocinas, TH1 e TH2, entre outros. Já os linfócitos B podem se diferenciar em plasmócitos, responsáveis pela produção de anticorpos, e em células de memória, que garantem a resposta mais rápida e intensa em contatos futuros com o mesmo antígeno. Essa resposta, dessa forma, vai ser fundamental para a eliminação de patógenos extracelulares, além de oferecer proteção duradoura quando houver uma reinfecção. Agora nós vamos entrar na última parte da aula. Já falei um pouco sobre esse reconhecimento ali, que não tem como falar de maneira separada sobre cada ponto, né? A gente divide didaticamente para tentar ficar um pouco mais fácil a explicação, mas não tem como falar da resposta imune adaptativa sem falar do reconhecimento de antígenos.
Então eu vou falar um pouquinho mais com detalhes agora. A apresentação de antígenos é o processo que conecta a imunidade inata com a imunidade adaptativa, permitindo que os linfócitos T sejam ativados. Pode ser feita aos linfócitos B e T. O reconhecimento de antígenos ocorre quando os linfócitos identificam estruturas específicas dos agentes estranhos através de seus receptores. Então, os linfócitos T. Como é que eles vão reconhecer? Os linfócitos T não reconhecem os antígenos livres. Eles só reconhecem os peptídeos, que são fragmentos proteicos que foram processados dentro de uma célula e apresentados na superfície por moléculas do MHC, que é o complexo principal de histocompatibilidade. Quem vai ajudar, quem vai mediar esse reconhecimento? Os linfócitos T são as células apresentadoras de antígenos APCs, como as células dendríticas, macrófagos e linfócitos B. Existem dois subtipos de células T, né? Nós temos as células TCD4, que vão reconhecer os antígenos em MHC de classe 2, vão ajudar outras células, como por exemplo a ativação de linfócitos B e macrófagos. E nós temos as células TCD8, que vão reconhecer antígenos em MHC de classe 1, que vão destruir células infectadas e também tumores. O MHC, também chamado de complexo principal de histocompatibilidade, é um conjunto de genes que são responsáveis pela síntese de glicoproteínas produzidas pelos vertebrados, que são expressas na superfície de uma variedade de células cuja função principal é apresentar antígenos às células T. Nos seres humanos, as moléculas do MHC são chamadas de antígeno leucocitário humano. O seu complexo gênico é o mais polimórfico do genoma, estando localizado no cromossomo 6. Então, existem dois tipos principais de produtos dos genes MHC, as moléculas de classe 1 e as moléculas de classe 2. As moléculas de classe 1 apresentam peptídeos, aqueles fragmentos, né, as células TCD8. E as moléculas de classe 2 apresentam antígenos para as células TCD4. Além disso, os genes de histocompatibilidade também são responsáveis pelo reconhecimento de um tecido semelhante ou diferente do tecido do hospedeiro. Então, estão relacionadas ao processo de rejeição, que a gente vai falar na próxima aula sobre transplantes, sobre enxertos. Então, resumindo, né, o MHC tem enorme variabilidade antigênica, praticamente única em cada indivíduo. A classe 1 é formada por uma cadeia pesada e está presente em todas as células nucleadas e apresenta antígenos endógenos para a liberação, né, para a apresentação do linfócito TCD8. Já a classe 2 é formada por duas cadeias, uma em cada domínio, e apresenta antígenos exógenos para os linfócitos TCD4. Essa variabilidade é fundamental para o reconhecimento de antígenos e para o processo de rejeição dos transplantes. Essa tabela diferencia o MHC de classe 1 com os de classe 2. Então, em relação à estrutura, cadeia pesada e duas cadeias no classe 2, local de expressão, todas as células nucleadas e células apresentadoras de antígenos. A fonte do antígeno é uma das principais diferenças. Na classe 1 ele é endógeno, né, vem de dentro, e na classe 2 são exógenos. E os tipos de linfócito que reconhece: classe 1 para os TCD8 e classe 2 para os TCD4. Função principal do MHC de classe 1 é eliminar as células infectadas por vírus ou tumores, e o MHC de classe 2 ativar linfócitos T estimulando essa resposta imune adaptativa. O MHC de classe 1 ele mostra o que acontece dentro da célula, né? Então a fonte do antígeno é endógena. Vai alertar o CD8 para destruir células infectadas ou tumorais. Já o MHC de classe 2 mostra o que foi captado do meio externo. Vai alertar os linfócitos TCD4 para coordenar a resposta imune. Relembrando um pouco as vias, né, como é que acontece esse carregamento das moléculas. A via do MHC de classe 1 é endógena, antígenos dentro da célula, e na classe 2 ela é exógena, então captados no meio extracelular como bactérias fagocitáveis. Essa superfície da célula apresentadora do antígeno e o complexo antígeno MHC ele é exibido como um cartão de visita. Dessa forma, o receptor presente no linfócito T vai se conectar de maneira específica ao peptídeo no MHC. E para ativar o T, os linfócitos T também são necessários coestimuladores, né? Sinais coestimulatórios, como a liberação de outras proteínas. Dessa forma, nós temos a ativação da resposta imune adaptativa, e os linfócitos T ativados vão produzir as citocinas e vão ativar os linfócitos B e os macrófagos.
E os linfócitos TCD8, quando ativados, vão destruir células infectadas ou tumorais. E como ocorre esse reconhecimento dos antígenos dos linfócitos B? Então, os linfócitos B eles conseguem reconhecer antígenos inteiros na forma ativa. Não há uma necessidade de um processamento prévio, porque eles usam como receptor a imunoglobulina de membrana, que é um anticorpo fixado na sua superfície. Eles podem reconhecer proteínas, polissacarídeos, lipídios, gorduras, ácidos nucleicos, material DNA, desde que sejam estruturas acessíveis. E depois dessa ativação, eles se diferenciam em plasmócitos, que produzem esses anticorpos solúveis, ou em células de memória. Tudo isso graças à presença desse receptor, o BCR. Quando o linfócito ele encontra e reconhece um antígeno através desse receptor, ele vai internalizar esse antígeno e pode apresentá-lo em MHC de classe 1 para os linfócitos TCD4. Com a ajuda dos TCD4, né, o B ele pode se ativar totalmente. Após isso, o linfócito B se diferencia em plasmócitos, secretando grande quantidade de anticorpos solúveis, aqueles 5 tipos de imunoglobulinas, e formando células de memória B, que permanecem no organismo, garantindo resposta rápida em futuros contatos. Esse esquema mostra a estrutura de uma imunoglobulina, que é um anticorpo, nesse caso é o IgG, e como ela pode ser fragmentada por enzimas. Então a gente tem a estrutura da imunoglobulina, são duas cadeias leves e duas cadeias pesadas, unidas por uma ponte de sulfeto. Nós temos uma região chamada de Fab, que acontece na parte superior desse Y, contém regiões variáveis responsáveis pela ligação ao antígeno, e cada anticorpo tem 2 sítios de ligação ao antígeno, um em cada braço. Nós temos uma região chamada de FC, que é a parte inferior ali na cauda, contém regiões constantes de cadeias pesadas, vai se ligar a determinados receptores em algumas células e vai também fazer a ativação do sistema complemento. Existe uma região de dobradiça, que é uma região flexível que permite a movimentação desses braços, que vai facilitar essa interação em diferentes posições. Na figura B, nós podemos ver a digestão enzimática dessa imunoglobulina. Então, mostra como enzimas diferentes podem cortar a molécula em pedaços específicos. Como, por exemplo, ali a papaina, que pode quebrar, né, em 2 fragmentos de Fab e um fragmento de FC. E a pepsina, no outro exemplo, que está cortando ali abaixo da região da dobradiça, vai resultar em fragmentos diferentes. Então, a Fab ela vai dar especificidade do anticorpo, né, para fazer uma boa ligação ao antígeno. A FC vai conectar essa ligação do antígeno com funções efetoras do sistema imune, como opsonização, ativação do sistema complemento. E essa digestão experimental que foi feita em laboratório, ela vai ser interessante para analisar separadamente as funções de cada parte da imunoglobulina. Então, essas imunoglobulinas elas vão ter funções de reconhecimento específico do antígeno e ativação de mecanismos efetores da imunidade. Tá? E essa separação que foi feita ali na figura B é só para tentar entender de maneira separada qual a importância de cada parte ali da imunoglobulina. Detalhando as imunoglobulinas. As mais comuns, as principais, são a IgA, IgG e IgM, presentes no sangue, linfa e tecidos conjuntivos. A IgA é uma molécula que apresenta 2 subclasses, a IgA1 e IgA2, compõem 5 a 15% das imunoglobulinas séricas e tem uma meia-vida baixa, aproximadamente 6 dias. Pode ser secretada pelo epitélio mucoso e é a principal classe de anticorpos das secreções de mucosa, do colostro, que é o primeiro leite materno, e no leite também materno. Existe uma IgA secretora presente em secreções corporais, como a saliva, que proporciona uma imunidade localizada. A IgG é a mais abundante, né, cerca de 85%, está presente no soro e nos demais tecidos. É a mais importante em respostas imunes secundárias e é a única classe antitoxina, constituída de uma molécula única com 4 cadeias polipeptídicas. Tem 4 subclasses, a gente tem a IgG 1, 2, 3 e 4. Ela tem uma meia-vida de 23 dias, então é a mais longa. Ela é capaz de atravessar a placenta e tem alta capacidade de se ligar aos antígenos, de fixar o sistema complemento, estimular a quimiotaxia e a opsonização. A IgM é o primeiro anticorpo produzido em resposta a estímulos de antígeno, compreende de 5 a 10% das imunoglobulinas totais em adultos. Tem uma meia-vida curta de 5 dias,
parecida com a IgA, né? É uma molécula que constitui aproximadamente 10% de todas as imunoglobulinas. Ela é eficaz para a ligação do complemento. E ela, como é muito grande, não consegue passar do sangue para os tecidos. A IgD, ela tem uma quantidade presente numa quantidade muito pequena. Também, junto com a IgM, ela vai fazer essa ligação, vai funcionar como um receptor de membranas de linfócitos B. A IgE, ou IgE, está intimamente ligada com a degranulação dos mastócitos, basófilos, eosinófilos e liberação da histamina, que é assunto para a próxima aula. E também está relacionada à defesa contra parasitas. É interessante também relembrar que os recém-nascidos são protegidos contra infecções pela IgG materna, que eles recebem durante a gestação e a amamentação. Essa transferência da IgG de mãe para filha é mediada por um tipo de receptor expresso na placenta, que protege a IgG da degranulação intracelular e prolonga sua vida média. Esse quadro representa as principais diferenças entre as imunoglobulinas. Relembrando, a IgG é a mais abundante, tem a maior vida plasmática, vida média. Através da placenta tem as funções mais importantes: opsonização, fixação do sistema complemento e neutralização de endotoxinas. A IgM é a primeira a ser produzida. A IgD, uma quantidade muito pequena, e a IgE está ligada a alergias e a defesas contra vermes, contra aqueles helmintos, através da degranulação de mastócitos, basófilos e eosinófilos. A IgA, relembrando que ela tem uma função muito importante na imunidade de mucosas, proteção dos patógenos nas superfícies epiteliais. A IgD vai ser um receptor de antígeno em linfócitos B, naives, que são aqueles que ainda não encontraram o antígeno. IgE, relembrando, principal mediador nas reações alérgicas de hipersensibilidade. A IgG vai ser a principal, mais interessante para o nosso sistema imune. E a IgM é uma fonte ativadora de complemento, receptor de antígeno nas células B naive e é o primeiro anticorpo produzido pela resposta imune. E acontece também, né, durante o reconhecimento de antígenos, essa especificidade. Então, cada linfócito T ou B tem um receptor único, o TCR ou BCR, gerado por uma recombinação genética aleatória. Isso vai garantir que apenas os linfócitos com receptor compatível com determinado antígeno sejam ativados. E o resultado final é que esse reconhecimento específico dispara essa resposta imune adaptativa, eliminando o invasor, de maneira semelhante ali à resposta imune inata, né, mas com todos esses passos que vieram antes. Também vai formar uma memória imunológica, permitindo uma resposta mais rápida e eficaz em futuros contatos. Os linfócitos T só reconhecem fragmentos apresentados pelo complexo principal de histocompatibilidade e os linfócitos B reconhecem antígenos inteiros, nativos, diretamente. Juntos, eles garantem uma resposta imune adaptativa a cada invasor. Resumindo um pouco do que a gente viu até agora. O reconhecimento dos antígenos, então, é um processo central na imunidade adaptativa, nos quais os linfócitos identificam estruturas específicas de agentes estranhos. Os linfócitos T só reconhecem fragmentos peptídicos, apresentados por moléculas de MHC, em células apresentadoras de antígeno, enquanto os linfócitos B conseguem reconhecer diretamente antígeno na sua forma nativa, através dos receptores de membranas, imunoglobulinas. Esse reconhecimento altamente específico garante a ativação seletiva de células imunes, desencadeando uma resposta efetora, uma resposta efetiva, e a formação da memória imunológica. Algumas considerações finais acerca de tudo que foi visto hoje. A resposta imune adaptativa é caracterizada pela sua especificidade e memória imunológica, duas características principais da resposta imune adaptativa, sendo ativadas quando a resposta inata não é suficiente. Nela, os linfócitos T e B reconhecem antígenos por meio de receptores altamente específicos gerados pela recombinação genética. Esse processo ele se inicia com a apresentação de antígenos, realizado principalmente pelas células dendríticas, macrófagos e células B, que processam esse patógeno e exibem fragmentos antigênicos associados a moléculas de MHC, classe 1 ou classe 2. Essa apresentação ela vai permitir a ativação dos linfócitos T, CD8, citotóxicos,
e vão reconhecer os antígenos no MHC de classe 1 e destroem células infectadas, enquanto os CD4 auxiliares reconhecem antígenos do MHC de classe 2 e coordenam essa resposta, ativando linfócitos produtores de anticorpos e outras células efetoras. Dessa forma, a resposta adaptativa garante uma defesa dirigida, específica, eficiente e com memória contra as infecções futuras. Nas próximas aulas, nós vamos conversar sobre questões de anormalidade e manipulação da resposta imune. Então, hoje eu falei sobre o que tem que acontecer, como é que acontece essa resposta de maneira normal, como é que tem que ser feita essa resposta de maneira protetora. Mas existem algumas situações em que não é possível, em que não acontece essa resposta imune, né? Por exemplo, as imunodeficiências, ou quando o nosso corpo interpreta nossas próprias células como antígenos que tem que combater, formando assim as doenças autoimunes. Quando existem respostas exacerbadas a antígenos, o que caracteriza a hipersensibilidade. E a manipulação da resposta imune está relacionada com os transplantes, né? Como é que o nosso corpo vai aceitar um órgão, sendo que existe todo esse mecanismo de regulação. E na odontologia, é muito importante essa questão dos enxertos. Então, a gente tem enxertos que vêm de animais, pode vir da própria pessoa. Como é que acontece essa manipulação da resposta imune para que o nosso corpo possa aceitar o enxerto? E as vacinas que eu conversei um pouquinho também para induzir a nossa resposta imune adaptativa. Vai ser o assunto da nossa próxima aula. Já a última aula vai falar sobre especificidades da imunologia oral. Essas são as referências utilizadas para fazer essa aula. O primeiro é o ABAS, que é a Bíblia da Imunologia, uma linguagem bem mais densa. E o segundo livro é um livro mais simplificado, que é a Microbiologia e Imunologia Geral e Odontológica, volume 2. No volume 1 são abordados assuntos de microbiologia e no volume 2 só a imunologia. E é um livro mais acessível, um livro com uma linguagem mais fácil, tá? Tem um conteúdo mais resumido, tem aproximadamente 150 páginas. Então é um livro interessante para complementar, né, para fazer uma leitura a mais das coisas que foram faladas hoje. Então a gente se vê na próxima aula. Obrigado pela atenção. Tchau. Boa noite.